Busque o que está adormecido em você e transforme a sua vida. Reconheça o seu verdadeiro valor. Começa agora pela rádio Novo Despertar, o programa Despertar do Conhecimento, com a apresentação de Renilde Santos. Boa noite, ouvintes da Rádio Novo Despertar. Muito boa noite nessa terça-feira, iniciando aí a noite com vocês, com mais uma entrevista. Hoje eu trago a Valéria Galvez. Ela vai falar um pouquinho dela e também ela vai ser comunicadora aqui na nossa rádio e vai falar também na próxima semana a respeito do programa dela, como que vai ser o desenrolar, tudo certinho. Boa noite, Valéria, tudo bem? Boa noite, Renilde. Tudo bem? Estou com muita alegria aqui junto com vocês e uma boa noite também a todos os ouvintes da Rádio Novo Despertar e do programa Despertar do Conhecimento. Seja bem-vinda. Valéria, quando você começou, quando foi que você se descobriu na área das terapias, na área holística? Olha, isso já vem de um bom tempo. Eu só não vou falar quanto tempo, porque senão vão descobrir minha idade. Não, nós somos Então, jovens. aí nós não, somos né? jovens. Vamos pular essa parte. É. Desde pequenininha, eu me via envolvida com esse tipo de energia. É engraçado, não me pergunte como, mas eu já pegava algumas cartas do baralho comum e já começava a brincar de tarô. E eu lembro, assim, na minha memória, de uma banca de jornal, daquelas revistinhas que vinham com as cartas que você cortava, né? Os arcanos do tarô e tentando jogar. Então, assim, aquilo parou durante um tempo, mas eu sempre tive, assim, algumas coisas, alguns fatos que foram acontecendo, né? Mexendo assim com a minha sensibilidade, algumas coisas curiosas aí que alguma hora eu conto para vocês. E isso foi vindo, essa vontade, né? E aí eu fui fazendo o meu caminho, né? E sempre gostando desses assuntos. E um belo dia, trabalhando em empresa, né? Uma das secretárias, ela saiu, teve um problema de saúde, veio uma outra secretária e ela era astróloga. Olha que Isso há interessante. muitos anos atrás, né? Ela era astróloga e ela começou a conversar comigo, eu já gostava dessas coisas, eu já lia alguma coisa, ela me indicou livros, aí ela me indicou uma senhora, que era uma senhora francesa, que tinha vindo para o Brasil e era taróloga, né? Ela era também secretária bilíngue e na época ela já era aposentada, uma senhora assim, sabe aquelas vozinhas assim antigas que tinha, nossa, ela benzia também, era fantástica. Então eu fui entrando nesse mundo, eu fui sendo levada, né? E aí começaram os cursos, né? As leituras mais aprofundadas, eu fui caminhando, aí você vai descobrindo um mundo, né, Renilde? Sim. E a gente vai, assim, pelo menos, acho que comigo e com você, né, e muitos que estão nos ouvindo, você vai se maravilhando, né? Porque uma coisa puxa a outra, quando a gente vê, já sabe um monte de coisa, né? E ainda tem um monte de coisa para aprender, sim, né? Acho que isso que é legal, né? O que é interessante é que não acaba. E você vai se apaixonando e você vai descobrindo mais, e você vai querendo mais, né? Não assim, essa coisa desenfreada, mas uma coisa ligada na outra, né? Você vê o tarô ligado na numerologia, ligado na cromoterapia, ligado numa astrologia. Sim. Então isso vai complementando, né? Vai contribuindo, né? Porque assim, a gente, nessa coisa de terapeuta, você primeiro é terapeuta de você mesmo, né? E aí depois você começa a auxiliar o outro, né? Sim, porque todo mundo, os meus mestres, acredito que o seu também, acredita assim, se a gente não se curar, o que você vai ter para oferecer para o outro, né? Isso, ninguém dá o que não tem, né? E você tem que ter isso dentro de você para você externar, né? De dentro para fora, né?
E até coerência, né, Valéria? Porque você vai estar pregando, porque hoje a gente é professora, né? Além de atender na área, a gente também é professor. Eu procuro mesmo ter coerência no que eu falo, porque o que eu falo é o que eu estou praticando na minha vida. Sim, porque você vai passar alguma coisa para o outro e o outro vai acreditar que você tem essa experiência. E se você não teve essa experiência, que verdade você está passando? E principalmente nessa área, né? Você tem que utilizar a verdade em tudo, mas nós estamos falando da parte espiritual. É algo além, né? A cobrança, né? E a responsabilidade, o peso é bem maior. Bem maior, bem maior. E dentro da área holística, você trabalha com o quê? Então, quem é a Valéria, né? Quem é Valéria Quem Galvez? eu sou? Isso me remete, sabe ao quê? A um mistério. O mistério da esfinge, né? Quem és, quem tu és, né? De onde vens, para onde vais. Eu estava pensando nisso quando eu estava vindo aqui para a gente fazer o programa, né? A entrevista. E é um eterno descobrir, né? Quem você é, né? Com certeza. Mas falando assim da minha parte, eu sou assim uma pesquisadora, eu gosto de estudar bastante, estou sempre procurando fazer cursos, então as pessoas sempre vão me ver em qualquer lugar, não tem esse problema de conheço isso ou aquilo, agora não vou mais poder aparecer, não tem esse problema. Pelo contrário, o que importa é estar aprendendo, né? Você aprender, você melhorando e desenvolvendo. Então, assim, gosto muito da área da astrologia. Eu atendo com astrologia já há alguns anos, né? Bastante tempo. A astrologia, ela é fantástica. Então, a gente vai discorrer, né? Através do programa. E eu sei que você também é astróloga, então você está entendendo bem o que eu estou falando, né? Uma pessoa que trabalha, né? Você trabalha com muita responsabilidade, muita seriedade. E a astrologia, ela te dá uma ampla margem para muita coisa. O pessoal precisa conhecer melhor, né? Sim. Essa coisa, né? Diferenciar essa astrologia, né? De jornais e revistas, que está aí, que tem o seu papel, mas que a astrologia é muito mais, né? Muito E mais daí também. você puxa também o tarô, né? Que o tarô é fantástico, então eu também trabalho com o tarô, sou apaixonada, e também num sentido mais iniciático, um sentido mais profundo, né? Porque tanto na astrologia como no tarô você tem a cosmogênese e a antropogênese, né? A cosmogênese, que seria a origem do universo, do cosmos, e a antropogênese, a origem do homem, né? Então, vamos dizer assim, eu falo desta maneira, que essas ciências esotéricas, elas têm muito mais por trás do que a gente pensa, mas... Traz. Ainda ontem estava falando na área, numa aula de tarô com as alunas, que a gente conhece, né, que tem mais ou menos 1000 anos, né, do que foi documentado. Começaram a documentar o tarô no século XII, mais ou menos. Então isso tem uns 800, 900 anos, Sim, né? uhum. Mas a gente sabe que a origem dele é muito além que isso, né? Muito. Tem resquícios história, na China, resquícios no Egito, né? lá de trás. E quanto de informação Sim. o tarô trouxe. Mais antigo ainda, que a gente sabe, 6.000 anos, mais ou menos, é a astrologia, né? Sim. A gente pode dizer até, num sentido mais oculto, que tudo isso vem, né, para quem acredita, tem alguns que não acreditam, mas eu vou dar a minha visão da Atlântida, né? Então isso já vem de lá de trás, porque a gente tinha, né, a astrologia, todas essas ciências ali, e aí ficou, né? Depois da catástrofe, tudo isso foi protegido e foi jogado aí para que a gente não perdesse totalmente, né? A astrologia que a gente conhece hoje, ela mudou bastante, né? Se a gente for pegar a astrologia clássica,
Sim. Para a astrologia moderna de hoje mudou bastante, mas a gente vê que tem muita gente ainda empenhada de resgatar muita coisa que foi usada, né, na Lá clássica. atrás. É verdade. É porque ela tem várias vertentes, né? Isso. Assim como você tem os tipos de atendimento. Eu brinco que cada um ele vai começar nesse caminho e depois ele vai montar a sua colcha de retalhos, né? É um quadradinho daqui, um quadradinho de lá, vai formando, né? Então você faz uma aula com um professor, com um instrutor, né? Mas ele tem o jeito dele. E aí, em cima do que ele está te ensinando, você vai criar o seu jeito, né? A sua vertente, o teu caminho. É muito legal. Muito interessante. A astrologia é muito rica, né? Tem várias formas. Até dou um exemplo, às vezes, quando eu estou dando aula, da Rainha Elizabeth I, né? Que ela tinha um astrólogo, né, de confiança, Sim. que era o Mr. D. John Dee. Isso mesmo. E assim, na época era astrologia clássica ainda, né? Sim. O que era a Inglaterra naquela época? Porque ela recuperou, né, toda a credibilidade. Orientação, né? Ela conseguiu. E no filme tem um filme que foram vários filmes da Elizabeth, um que mostra bem ele, e que é com a Kate Blanchett, que ela fez a Rainha Elizabeth, que encarnou, né, mesmo a mulher. Que ele, numa das previsões, que ele fala, né, como que ela, quando que ela devia de atacar. Sim. E ele viu pela astrologia que determinada noite ia ter um nevoeiro, que era um aspecto de Netuno. Olha só. Era um aspecto de... a gente deduziu que era Netuno, porque Sim, não falou, né? É. E ele falou, olha, vai porque vai ter o nevoeiro. Aí eles foram, conseguiram tacar fogo nos navios espanhóis, né? Que a Espanha estava querendo invadir a Inglaterra. E aí, porque com nevoeiro você não podia navegar, né? E eles aproveitaram essa brecha. E eu falei, pra vocês terem uma ideia como que é rica a astrologia. É verdade. E ela ela tá aí, né? Na verdade, a própria vida da gente tem, né, indícios. Por exemplo, a lua, né? As mulheres não procuram um corte de cabelo na lua assim, assado, você quer que cresce, lua crescente, etc. Então, a lua, o planeta que está aí, né? As marés, a lua tem influência. A própria mulher, né? A própria coisa de ter filhos também mudou a lua, cuidado, vai nascer. Então tem tudo esse resgate. Os ciclos são todos regidos pela lua, né? Tudo, né? A terra, tudo, né? Então a gente tem essa coisa. E a astrologia é algo assim que vou falar por mim e por você, né? Quem toca muito a gente, né? O tarô também, ele é importantíssimo para você saber um direcionamento, mas para você se autoconhecer também, né? Você também é taróloga, né? Então, é uma bússola nisso. Ajuda, ele te esclarece, mas ele não vai caminhar por você. Não, é só, né, descobrir qual que é a direção. Sim. Resta com você, né? É verdade. E uma outra terapia também que eu gosto bastante é a radiestesia radiônica. Que aí eu acho que assim, é fantástico. Com a astrologia você se conhece, quem é você, suas características. O tarô, ele te dá direcionamento, ele te ajuda também nessa parte. E a radiestesia radiônica, ela vai mexer com essas energias. Você tem que chegar lá, você já sabe mais ou menos por onde ir. Você sabe mais ou menos, está descobrindo mais ou menos quem é você. Mas tem alguma coisa que te impede, que está te impedindo. Então, trabalhando com a radiestesia radiônica, você limpa, você purifica, você equilibra, você protege, não é? Sim. E ajuda, né, a você a caminhar. Porque uma coisa que a gente sempre fala, o que você tem que passar, você vai passar. Cada um de nós tem aquilo que precisa resgatar, viver, experienciar, chamem como quiserem, né?
Mas aí, será que você não pode passar um pouco melhor, pelo menos? Então você recorre a uma ajuda, né? A uma ferramenta, não muleta, não é isso, Renilde? Realmente vem para ajudar a gente passar com um pouco mais de conforto, né? Passar o que você tem que passar, né? Eu não sei se você trabalha também com a mesa radiônica em trânsitos de mapa, porque sabe que tem uns trânsitos aí que levam uns bons Nossa, anos. Umas coisas bem que a gente vai ter que encarar, né? Saturno, Saturnão que tá Urano. aí, né? Tá todo mundo comentando dele. E a gente tem que passar porque ele é experiência mesmo, ele é ensino, é tudo, né? Mas, é que nem eu falo, ao invés de passar 10 anos, a gente pode passar uns 2, 3 anos para aprender, né? Exatamente, né? É que Saturno, como você citou, é aquele professor que chega na sala de aula e fala assim: podem guardar o material que vai ter prova. Aí os alunos falam: prova surpresa. Ele fala: não é prova surpresa. Matéria dada é matéria estudada. Vocês estudaram? Fizeram a lição? Fica tranquilo, você vai bem. Agora, aquele que não estudou, então não é surpresa. É aquilo que realmente você tem que fazer. É a tua lição de casa, né? E aí cada um vai saber, né, da sua vida, da sua experiência, do seu comprometimento, né? Então é bem interessante, né? Mas é como você falou, existem alguns períodos astrológicos, etc., que é para a pessoa poder ela poder ter a capacidade de resiliência, né? Dela continuar, dela enfrentar. Nós sabemos que atualmente, né, nosso cenário, não precisa nem comentar, a gente vai precisar de muita, né? Bastante. Mas por que será que a gente precisa? Por que será que a gente está passando tudo isso? Tudo tem um porquê, né? E até nesses momentos que nem um trânsito de Saturno, um ciclo maior ou menor de Saturno, quanto você não vai crescer e amadurecer depois, né? Você nunca vai ser mais o mesmo, né? Não, uma vez que... não adianta. Você não vai mais ser o mesmo, mas é passar, ter aquela coisa da ciência da paz, que é a paciência, né? E você vai encarando os teus desafios e vai melhorando a cada dia, né? Eu também sou reikiana e assim, eu acho que todas essas terapias, elas complementam, né? Sim. A cromoterapia é uma coisa muito legal, então quando eu atendo algumas pessoas também, a gente passa, porque na radiônica, porque a radiestesia seria a medição da energia, né? E a radiônica seria você trabalhar com toda essa outra parte, limpeza, purificação, harmonização. Então, o que você faz? Você tem muitos remédios, que a gente chama remédios radiônicos. Você pode usar uma pirâmide, pode utilizar um floral, né? Você também entende bem aqui, ótima terapeuta floral. E a gente pode usar as cores, as formas, os gráficos. Então, isso vai abrindo muito esse leque, né? Que é a verdadeira medicina, a medicina teúrgica, né? A verdadeira magia, que é a taumaturgia. Então, no futuro, né, a gente não sabe precisar quando, mas no futuro, com certeza, nós vamos ser vistos e tratados como seres integrais, como seres holísticos, como todo, não é? E isso é muito importante. Que tipo de coisa você precisa? Porque eu posso ter uma dor de cabeça porque eu comi uma feijoada, né? Forcei mais dias o meu estômago, eu tenho uma dor de cabeça. E a outra pessoa também tem uma dor de cabeça, mas ela vai no médico e um exemplo, é aspirina para um, aspirina para o outro. Lembrando que a medicina alopática, ela é importante, ela tem o papel dela, a gente nunca pode desmerecer isso. Mas se todos os médicos já tivessem essa visão, por que você tem essa dor de cabeça? A pessoa vai falar, também a feijoada, tal, caipirinha.
E o outro teve uma perda, passou por um problema ou amoroso, ou financeiro, ou alguma coisa assim que, né, desequilibrou. Então, como você vai tratar essas duas pessoas? Com certeza de uma maneira diferente, né? Então, essa é a diferença, esse é o procurar. E eu sempre, no meu caminho, eu procurei, Renilda, é uma coisa interessante, eu procurei aprender para mim. Eu não tinha essa ideia de fazer para o outro ou virar uma terapeuta. Aliás, eu fugi bastante tempo disso. Eu fazia, né? E o pessoal, não, vem. Eu falava, não, eu estou aprendendo, eu estou aprendendo. Eu sempre, como boa representante do signo, que você já sabe qual é, eu sou virginiana, então a gente acha que precisa de um pouco mais, né? Ai, não, tem que aprender mais, tem que... Mas é a responsabilidade, né, de lidar com a vida do outro. E também, verdade. né, eu não sou virginiana, mas o meu sol em peixe está numa casa 6. Então, isso significa tem bastante. Toda a matiz. Eu levei bastante anos para começar a trabalhar também, porque você vai falar, não dá, só isso não dá, como que eu vou auxiliar o outro, Sim. se eu não sei nem para mim, né? A gente sempre acha que não tá sabendo tudo. É verdade, né? precisa de mais tempo. Até que um dia eu escutei, falou assim, todo o tempo que você está prevendo aí, vai dar nessa vida, então resolve logo. E aí eu fui, né, sendo levada para essa área e de repente eu comecei a atender, né? Então aqui vem o primeiro atendimento, aquela coisa toda nova que você tem que, né? Aí você tem que ir, né? Como um passarinho que uma hora chega no penhasco e você tem que voar. Alguém te empurra e te dá a ferramenta e você vai, né? Então começaram os primeiros atendimentos, a coisa foi, e depois começou essa parte dos cursos, né? Workshops, palestras, né? E um divisor, né? Porque eu acabei buscando em ordens iniciáticas, em sociedades mais fechadas, né? E eu encontrei várias maravilhosas e hoje, né, há muitos anos, né, eu pertenço a uma delas, já pertenci a outras também. Eu acho que a gente nunca desliga, né? Você tem o egrégora que fica, né? Mas tem aquela que você fala, né? Essa é a minha base e tal. E hoje eu também sou instrutora de uma dessas ordens, né? Eu sou da Sociedade Brasileira de Eubiose, então a gente aprende muito, é uma riqueza muito grande, entendeu? Eu acredito que algumas pessoas nunca tenham ouvido falar de eubiose, outras talvez já devam ter ouvido falar, outras até que possam estar assistindo esse programa já pertencerem e tal. Então isso vai te dando também uma base, um encaminhamento, né? E aí foi surgindo nesse meio todo essa coisa de dar cursos, palestras, que também no começo eu achava que, nossa, mas você vai passar uma informação, você vai formar, né, uma pessoa naquela opinião que você vai passar, você tem que ter muito critério, muito cuidado, e aí foi indo. E hoje tô por aí. Deu tudo certo, né? No final Graças deu tudo certo. A Deus. E você ensina tarô, astrologia? Sim, radiestesia radiônica, a gente fala também de florais e alguns temas que eu gosto muito de pegar esse lado oculto, né? Então essa parte esotérica com S, né? A gente tem o exotérico com X, que é diferente do esotérico com S. Isso a gente aprende dentro de sociedade e de filosofia, etc. Eubiose, maçonaria, Rosa Cruz, seja ela qual for, gnose. Então, o com X seria o externo. E o com S é aquele mais profundo, é aquele mais fechado, né? Mas acabou sendo popularizado o esotérico com S. Tá? Só para fazer a distinção. Então, esse lado mais oculto até que a gente não saiba, né? Porque não tem nada de... Não é? Essa é oculto, nossa. Não, é secreto, até que você não saiba. Você tá aí.
É só você buscar, né, Enilde? Sim. É só o ouvinte querer ir buscar, né? Que aquilo vai ser para você ou não, mas ele vai tocar no seu coração, né? Então, a partir daí, você tem esse lado mais oculto, como eu citei, da antropogênese, cosmogênese, né? Aonde está relacionado o tarô, né? A gente começou falando da esfinge. A esfinge tem tarô, a esfinge tem astrologia, a esfinge tem cromoterapia, a esfinge tem numerologia ligada, tá tudo ali. Nossa. Então você tem essa relação, né? O que é a astrologia esotérica com S de mais oculto, vamos dizer assim, né? Tem por detrás de tudo isso. Então você começa com a astrologia clássica para aqueles que querem aprender e depois você vai além, né? Porque a gente veio aqui para ser feliz, né? Mas a gente também veio a um trabalho de evolução. E nós somos elos de uma corrente. E essa evolução, um vai puxando o outro. E essa evolução, a gente pode até falar que ela se dá em espiral. Você sempre está um ponto acima, uma oitava acima. Então, por que não pegar todo esse conhecimento maravilhoso e ir além? Para aqueles que gostam, porque eu acho que a pessoa tem que se sentir bem onde está também, né? Não precisa fazer nada obrigado. Então é mais ou menos isso, não sei se esclareceu um pouco. Esclareceu bastante, né? É interessante também para as pessoas, né? Mesmo que seja através de um atendimento, porque você também faz atendimento, né? Sim. Saber a diferença, né? Quando, por exemplo, você pega uma astrologia, um atendimento de astrologia, você tem aquela pessoa que ela tem aquela inclinação para a astrologia mais clássica, não é? E tem aquela pessoa que tem mais essa coisa da previsão, é o foco dela, ela gosta. Tem aquela que já vai pela linha kármica, né? Então ela vai pela linha kármica, ela foca naquilo. Mesmo que ela estiver fazendo uma clássica, ela puxa, né? É dela, tá dentro dela, faz parte. E tem aquela pessoa que gosta dessa parte oculta, astrológica, essa parte mais ligada a essas ordens e tudo mais, esse conhecimento que a gente chama da Gupta Vidya, né, que é a sabedoria iniciática das idades. Então, eu, Valéria, o que eu faço? Eu procuro mesclar, então, um pouquinho de cada coisa. E também o respeito a quem está na minha frente, porque a gente sente, né, a pessoa que está ali. E nenhum atendimento é igual ao outro. Não. Você fala assim, eu tenho um método, eu faço assim, 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 mas na hora do atendimento... Você acaba dando geralmente o que a pessoa precisa de aprender ou de entender ali, né? Ela vai te abrir, a gente chama assim, abre um mapa para você, abre o tarô para você, ela te abre, e aí você começa a entrar na energia e você vai mudando aquela forma, vai trabalhando aquela energia, vai ajudando aquele ser, aquela pessoa que está ali, e se autoajudando também, porque o terapeuta se autoajuda também a cada momento, né? Cada atendimento é um aprendizado, né? Cada curso que você dá também, você está aprendendo com aquela turma, né? Aquela troca, né? É muito interessante. Você trocar, trazer experiência, porque a gente não sabe tudo, não tem como, né? Então essa troca é importante, é como você falou, nos cursos, como a gente aprende também, né? E nenhuma aula que a gente dá é igual a outra também, não tem como, né? Tem que estar aberto. Eu falo que a gente tem que estar aberto, né? Porque tem professor que parece, a gente faz curso, parece que o professor não está aberto para isso, né? Ele te dá oportunidade de você perguntar às vezes, Sim, né? Dependendo de cada tipo de pessoa, né? Assim, e tem algumas coisas que vão fluindo, né? A turma vai te puxando, a turma vai te levando, e aí você vai entrando também. Às vezes tem coisa que a gente fala, não sabe nem de onde tirou, né? Pois é. Quando a gente vê, já tem um negócio novo. Principalmente se tiver gravado, você escuta, você fala, de onde eu tirei isso?
Como que eu falei um negócio dele? Pois é. Porque vem o download, né? Você vai entrando na energia, vai vendo que nem download, é que nem, né? É quando- Ouvintes, é como se estivesse caindo no. Você está baixando um arquivo e vem. Isso é interessante, né? Quando você percebe que esse caminho está aberto. E está aberto para todo mundo, É, né? os canais todo mundo tem, né? Basta querer, né? É só buscar, se quiser, né? Hoje em dia tá bem aberto, né? Então, Antigamente não era tão aberto assim para todo mundo. não, né? era mais fechado. A gente pegou, né? Essa época, né? Que as coisas eram mais. Hoje tá mais aberto, como você disse, e mais o acesso mais fácil, porque você tem internet, né? Você pega no YouTube, você pode, sem sair de casa, você tem tanta coisa aí à sua mão, Pois é. não é? E pesquisar, tem livros, tem sebos, tem né, que nem a própria rádio Novo Despertar, que está aí trazendo coisas boas, maravilhosas, terapeutas preparados para passar uma mensagem. Você liga aí a sua internet, o seu micro ou no seu celular, não é? Maior comodidade, tá? Basta querer, né? Hoje em dia tá fácil, né? E eu falo, quando uma hora isso aí vai tá bem mais amplo, né? Para ouvir um programa numa web rádio, onde você estiver, não importa que cidade que você esteja, qual país, é só conectar lá e que você tá ouvindo. Verdade. Nossa. Não precisa digitar ali na faixa, né, no dial, porque Não. saindo, por exemplo, né, desses rádios convencionais, a AM, FM, se você vai para outro estado, você já não pega mais aquela Tem estação. coisa bem da região, né? E agora a internet está no mundo, né? Qualquer lugar. Mas é essa coisa da era de aquário, né? A era de aquário, a tecnologia, Urano, ele trouxe tudo isso pra gente, né? Então esse boom com a internet, Todo mundo conectado, né? o pessoal pensou que isso daí era coisa deles lá, por causa da guerra. Eram as hierarquias já trabalhando para jogar isso pro mundo, né? Mas precisava ter uma desculpa, né? Então começou por aí, mas você vê, popularizou o mundo inteiro conectado, né? Numa só corrente, através da internet. É que a gente ainda, como humanidade, a gente ainda está engatinhando, né? Mas tá aí, a era de aquário é isso. Você fala com uma pessoa no Japão, tá ali um pouco, você tá vendo essa pessoa. Agora o WhatsApp a gente consegue falar, né? Consegue. E ver a pessoa. Pois é. E olha, isso é uma coisa muito rápida, né? Porque há anos atrás a gente nem pensava que ia ser uma coisa assim. Você tem, assim, que nem eu uso às vezes atendimento pelo Skype. Então você não tem mais barreira para falar, eu não tenho como ir. Se você não consegue ir naquele terapeuta que você gosta, porque ele está longe, pelo Skype. Até pelo telefone. Não é? Tem muito recurso hoje. Então, assim, nesse mundo e nesse momento que a gente está, que tantas pessoas têm tantas queixas, tem tanta coisa da energia meio confusa, né? Vamos dizer assim, para não entrar, né? Porque a gente já sabe bem. É tão importante você se conectar a algo, né? E tá tudo aí. Tá muito mais fácil, né, Renildo? Como você estava falando, muito mais fácil. É só querer agora, né? É só querer. Bom, Valéria, infelizmente, né, nosso tempo acabou, né? Mas você volta semana que vem, né? Falando sobre o programa, né? Falando sobre as novidades que você vai trazer. Né? Eu agradeço a sua presença aqui no programa. Eu que agradeço o convite, né? Essa parceria de estar aqui no seu programa Despertar do Conhecimento, e também eu estou muito feliz de fazer parte agora da família Rádio Novo Despertar. Muito obrigada, eu agradeço a você e a todos os ouvintes aí pela audiência, né? Que eu sei que você é bem ouvida, e uma boa noite a todos. Boa noite e até semana que vem. Chegou o momento mais esperado do programa.
Então, temos aí a nossa previsão para a semana e os recadinhos da nossa agenda. Então, vamos fazer a previsão da semana com o baralho cigano. Vou tirar aqui 3 cartas para ver como que será a semana. Vamos lá, tô tirando aqui as cartas, já embaralhei. Opa, temos aqui, primeira carta do baralho cigano é a montanha, a segunda é a casa e a terceira é a raposa. Eu vejo que essa semana a gente tem que se esforçar um pouco mais. Não adianta a gente ficar acomodado, né? Temos que nos esforçar um pouco mais. E essa montanha vem para dizer isso, que a gente tem que exercer um pouco mais de trabalho, se esforçar um pouco mais, sair da nossa zona de conforto, porque com esforço a gente consegue chegar lá, a gente consegue chegar ao nosso objetivo. Então tem que tirar aí as pernas, né, da nossa zona de conforto e começar a pedalar. Não dá para ficar parado, não. A casa nos traz tranquilidade, né? Então vai ser uma semana tranquila. Com essa raposa aí a gente tem que ficar esperto, né? Usar um pouco da intuição, ficar mais esperto, usar nossa inteligência, né? Fazer uso da nossa inteligência, nada de acomodação mesmo, né? Então, é esse aí o nosso recadinho do baralho cigano para essa semana. Bora lá, pessoal, sair fora da zona de conforto. Então, vamos ver aqui a nossa agenda da Agnes Natoterapias. Como que está aqui nossa agenda para esse mês de maio. Então, esse mês de maio, no dia 20, nós temos... No dia 20, nós temos 2 círculos de mulheres, para gestante e outro para mulheres na menopausa e no climatério, com a Ana Carolina Fonseca. E no dia 21 a gente tem o nosso encontro do Círculo de Mulheres da Agnes Natoterapias, a partir das 15 horas. Então, se você quiser saber maiores informações, dá uma ligadinha pra gente no 2129-7401, 2129-7401. No dia 25, nós temos uma palestra a respeito de constelação familiar sistêmica, com a Margarete Palazzi. Ela vai estar explicando os tipos de constelação, vamos sortear uma constelação e ela vai explicar também a respeito do nosso curso, porque a partir de julho nós teremos curso de constelação familiar lá no espaço. No dia 27, a gente tem oficina da Mandala Olho de Deus com a Ana Carolina Fonseca. E no dia 27 à tarde, a partir das 15h15, nós temos o workshop Os 12 Trabalhos de Hércules, com Orlando de Freitas. Iniciando aí junho, né? Não esquecendo que no dia 10 nós temos a festa da Santa Sara, lá na Avenida Domingos de Moraes, 1581, no Osaka, né? E vocês querendo maiores informações sobre a festa ou sobre alguma atividade da Agnes Natoterapias, dá uma ligadinha pra gente no 2129-7401, 2129-7401. Continuamos com atendimento de constelação familiar, o nosso ambulatório de terapias, né, doação de Diksha, tudo mais. Os cursos de reciclagem de tarô, de baralho cigano e plantas medicinais. E as nossas aulas semanais de yoga, dança cigana e dança no ventre.
Temos também nossa clínica social, que são atendimentos a preços populares, com Florais Saint-Germain, psicoterapia, com homeopatia, com psicanálise, psicoterapia reencarnacionista, mesa radiônica, enfim. Dá uma ligadinha lá pra gente para saber maiores informações no 2129 7401 2129 7401. Bom, pessoal, agradeço a atenção de vocês em ter ficado com a gente até essa hora. Eu agradeço a audiência. Eu peço a vocês que, se tiverem alguma pergunta para fazer para o tarô ou para o baralho cigano, mandem para a gente através do Facebook ou através dos telefones que eu anuncio aqui, ou através de e-mail, o próprio site da rádio, né? Peçam que a gente responde. Se tem um tema que você quer ver abordado aqui, se você quer entrevista com alguém, mande sua sugestão que estaremos atendendo na medida do possível. Então, gente, eu agradeço a audiência de vocês, toda a atenção. Eu desejo a vocês que tenham uma ótima noite e que vocês tenham uma ótima semana. Até semana que vem e namastê. Você acabou de ouvir o programa Despertar do Conhecimento com Reni de Santos.